Boa tarde, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Ronda do Mercado, esse nosso programa onde fazemos análise técnica de ações em busca de oportunidades de swing trade. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jorge Fila, sou analista CNPIP e mais do que isso, né, sou um operador de mercado financeiro, eu trabalho já com o mercado financeiro há bastante tempo, não só com análise de ações, não só com análise técnica, mas com o mercado financeiro como um todo, né? Então, renda fixa, renda variável. Tenho muito gosto por isso, né? Gosto muito, sou apaixonado pelo mercado financeiro, estudo bastante e cada dia a gente tenta desenvolver um pouquinho mais esse nosso lado, certo? Então, vou trazer aqui para vocês, o foco desse programa justamente é análise gráfica, então vou tentar trazer somente esse lado aqui, não vou tentar deixar as outras paixões de lado, às vezes a gente não consegue, mas tudo bem, né? E a gente vai trazer vários gráficos de várias ações, eu vou colocar minha análise e minha interpretação sobre elas, tentando justamente entender quais delas tem algum momento importante, tem algum movimento que a gente possa aproveitar, certo, pessoal? Hoje, especialmente hoje, eu vou pedir uma licença aqui, né, do nosso análise inicial aqui de ações, porque antes eu tenho uma notícia muito importante, uma novidade bem legal, pessoal. No nosso site aqui da Cultus Capital, agora a gente tem as nossas recomendações de swing trade, certo, pessoal? Agora lá tá certo, conseguimos. Qualquer um que quiser, é só se cadastrar no site. Vou trazer aqui para vocês. Então, basicamente, esse aqui é o site da Cultus Capital, tá? Da Cultus Capital, o meu projeto, né? Onde eu venho colocando um pouco do meu conhecimento aqui para vocês. E essa aqui é a página inicial, então ele começa já nesse briefing matinal, ou seja, entrou aqui de manhã cedo, tu quer saber como é que está indo os mercados, o que aconteceu durante a madrugada, o que está impactando mais os mercados, então ele vai dizer aqui, então tu consegue inclusive abrir o briefing completo, certo? Aqui dentro vai ter toda uma síntese do dia, as principais manchetes dos jornais, visão global do que aconteceu no mundo, o que está acontecendo no Brasil, como é que estão os juros globais, os juros no Brasil, moedas, índices, commodities, Ásia, como é que fechou na Ásia, como é que está o mercado na Europa, agenda, o que monitorar também. Aqui ele tem um resuminho para quem opera mais durante o dia, assim, que nem assim como eu e outros conhecidos meus aí, né? Então ele tem isso aqui também. No site, também aqui em cima tu vai ter o sobre, né? Que legal, dá uma olhada, ver de onde é que vem a Cultus, o que eu estou pensando, né? Aqui tem um pouco da minha visão, do que eu estou trazendo. Então, se vocês quiserem também, podem dar uma olhada. Tem algumas ferramentas aqui para day trade também, né? Que seria um dashboard de volatilidade, curva de juros, um heatmap macroeconômico com os principais indicadores. Mas o mais importante está aqui agora, pessoal, tá? Então, se você só se cadastrar no site, não tem que pagar, não tem nada, colocar nome, e-mail e criar uma senha, tu vai ter o acesso, tu vai poder entrar aqui em swing trade de ações, tá, pessoal? Então já vou aqui mais ou menos ensinar como é que funciona. Aqui tu vai colocar o teu patrimônio que está separado para swing trade, tá? Não é o teu dinheiro total, é só o quanto tu vai usar para swing trade. Por que eu faço isso aqui? Duas coisas, né? Primeiro, porque eu acredito que tu tem que ter uma carteira de longo prazo também, e o que tu vai fazer para swing trade é uma parte do teu patrimônio total, tá? Então, aqui tu vem aqui assim, por exemplo, eu tenho 20 mil para trabalhar com swing trade, tá? Coloca aqui 20 mil, e aí ele vai fazer todo o cálculo de quantidades, tem que entrar em cada uma das recomendações em cima desse teu patrimônio, certo? É, claro, se tu tem menos que isso, 10 mil, alguma coisa assim, também pode colocar aqui, não tem problema, tá? Qualquer valor tu pode colocar. É importante só que quando começa a ter um valor, um patrimônio não muito grande, tu vai ter que começar a usar o mercado fracionário, né? Ou seja, por exemplo, eu vou pedir aqui para você comprar a Embraer, né? Que a gente teve um trade de Embraer. Embraer tá R$ 90 a ação. Tu vai comprar um lote de ação que é 100 ações, é R$ 8.000, né? É R$ 9.000 que tu vai ter que gastar para comprar 100. Então, às vezes tu não vai conseguir comprar tudo porque realmente não vai caber dentro da carteira, porque aqui a gente pensa no teu patrimônio líquido, tá? Essa é a diferença que a gente vai ter aqui na Cultus. A gente não vai estar pensando em tirar um trade maior, um retorno em um trade. A gente está pensando em cima do patrimônio. Todo o desenho que a gente vai ter aqui vai ser pensado em cima do teu patrimônio, ter um retorno dele legal e ir compondo no longo prazo, tá, pessoal? Então, vamos supor aqui que tu tenha 10 mil, não, vamos deixar aqui 100 mil só para deixar melhor aqui, né? Vamos torcer para que um dia a gente tenha bastante dinheiro e possa ter esses 100 mil aqui, certo? Então,
Basicamente, a gente vai ter as novas recomendações, primeira coisa que vai aparecer para ti, quando tiver uma nova recomendação, vai estar aqui, tá? Depois a gente vai ter as atualizações, então tudo que aconteceu, né? Por exemplo, hoje, por exemplo, tá? Hoje a gente teve uma realização de parcial em VBBR3, numa compra que a gente tinha, e teve o encerramento da GGBR4, que infelizmente a gente teve a parcial e depois a gente teve lá o stop, acionou o stop. Hoje a gente teve um movimento bem estranho em Gerdau, tá? Depois a gente vai para acompanhamento, que são as posições que estão em abertas, né? Então aqui a gente vai ter todas as posições que estão em aberta, a data que foi feita a recomendação, o preço de entrada, o dia que foi feita a entrada, a quantidade aqui que tu teria que ter entrado. Então, cuide em quantidade aqui, tá, pessoal? Por exemplo, ó, se eu colocar 20 mil reais aqui, se tem 20 mil reais de patrimônio, já vê que aqui tem 100 ações só para te comprar, né? Aqui tu já está dizendo que tem que marcar o fracionário, então tu vai ter que dizer aqui comprou fracionário, então vai ter uma quantidade menor para te comprar aqui, né? Aquela coisa toda. Na verdade é menor porque tu já fez a parcial, tá? Mas enfim, é isso aí, tá? Então, vamos dizer aqui os 100 mil. Essa quantidade já vai estar sendo calculada em cima do teu patrimônio. Aí vai ter o stop, o alvo da parcial, o alvo final, e aonde é que está hoje, né? Onde é que ele encerrou, onde é que vai estar durante o dia, e o resultado que tu está tendo dessas operações que estão em andamento, tá? Embaixo aqui a gente tem a explicação, a análise detalhada, por exemplo, por que a gente entrou em Tegma, né? Então tá aqui escrito por quê, aqui tem a imagem, né, do gráfico, né, do quando a gente fez a recomendação. Aqui as explicações, aqui é o replicado, né, exatamente essas stop, entrada, né, stop, alvo, e aqui um acompanhamento de onde está o preço frente à entrada, stop, parcial e alvo, tá, pessoal? Então todas elas vão estar aqui, tá? Depois a gente vai ter o histórico de tudo que já foi feito, né? Todas as operações já foram feitas, com resultado, se deu stop, se não deu, se foi alvo, com o resultado e o resultado em cima do teu patrimônio. E por fim aqui a visão geral, tá? Que é a parte legal da carteira, que a gente vai ter aqui das recomendações, que é o resultado total encerrado até o momento. Então, o que eu quero dizer para vocês, tá? Aqui a gente está pegando o ponto inicial quando a gente começou o programa, tá? Quando comecei a fazer o Ronda do Mercado, ali eu fiz um corte, tudo que tinha de recomendações anteriores a isso eu deixei fora, e depois, dali para frente, eu comecei a botar aqui, e está sendo computado o resultado desde então. Então, a gente pode ver aqui que desde o dia 29 aqui a gente começa a ter os primeiros resultados, certo, pessoal? Aqui a quantidade de operações é aberta, a gente tem 4 abertas, 2 de compra, 2 de venda, 7 operações já foram encerradas, taxa de acerto estamos em 57%, aqui temos o resultado total, né, com as operações abertas, resultado total o quê? Do patrimônio, tá? Então, se tu tem 100 mil reais aqui, tu ganhou 6,97 mil até agora, que é 6.972, 6.972 reais, tá? Se eu tenho aqui, sei lá, 20 mil, pronto, tu ganhou 1.394 até agora, certo? E aqui o percentual do teu PL que está alocado em operações, tá? Isso aqui é só para que a gente possa acompanhar se tem ainda bastante exposição ou não, né? Ou seja, tem 68% de 20 mil que está alocado. Então, deve ter uns 17, 14, deve ter uns 6 mil aí ainda teria que ter na tua conta livre para a gente colocar em outras operações, que sim, eu faço o cuidado com isso. Aqui é o desempenho acumulado, né? Frente ao CDI, né? Então a gente tem aqui o desempenho das recomendações e aqui embaixo em cinza é o CDI. Ou seja, a gente tem 367% do CDI até hoje, né? Desde o início aqui até hoje. Então dá um mês e pouco mais de um mês, quase 2 meses aqui, né? Duração média dos 3, então aqui tem todo esse acompanhamento que a gente faz, tá? O importante é isso aqui, pessoal, a gente está conseguindo fazer o teu patrimônio, tá? A gente não está olhando para ação, trade a trade, a gente está olhando para o teu patrimônio e a gente está compondo, sim, dinheiro e está tendo rentabilidade em cima do teu patrimônio, certo? Ou seja, nós estamos tirando aqui 367% do CDI até o momento, certo? É isso que importa para a gente, tá? Enfim, acessem o site, cliquem lá para se cadastrar, tenham acesso a isso aqui, todo dia vocês podem abrir sem problema nenhum, vai estar sendo, vai ter o acompanhamento aqui da carteira, tá, pessoal? De graça,
por enquanto para vocês aí. Façam bom proveito. Bom, agora deixa eu fechar aqui. E vamos agora sim, né, para a nossa análise de mercado. Hoje, dia 19 de agosto, um dia melhor, né, pessoal? O primeiro dia do mês em que tivemos um movimento Ibov fechando no positivo, certo? Ibov fecha no positivo. Então, vamos dar uma olhada aqui, né, pessoal? Não vou fazer muita análise, acho que já me demorei demais explicando ali do site. Então, ele veio depois desse movimento rápido, esse movimento corretivo aqui, do movimento de alta mais expressivo que a gente teve aqui atrás. A gente viu que ele começou a lateralizar, fez essa alta tímida, perdeu o fundo anterior, que a gente já vinha falando, né, que isso aqui poderia ser um início de um movimento maior de um pivô de baixa, né? Então, que ele cai, faz um fundo, faz um topo abaixo do topo anterior, né? E aí vai buscar um fundo mais baixo, então dando uma continuidade ao movimento de queda, certo? Principalmente depois que ele perdeu os 168 mil, a gente começou a ficar bem preocupado, certo? Hoje o mercado sobe com bastante volume, chegou a trabalhar acima dos 168 mil, chegou a voltar para cima dessa agora resistência, né? O que seria muito bom, seria muito positivo para a gente ver o nosso Ibovespa trabalhando acima disso, mas teimou, voltou e fechou abaixo dos 168 mil, o que não ficou tão legal, né, pessoal? Tão legal. De novo, eu tô com o mesmo sentimento dos pregões aqui do início do mês, né, em que a gente viu esses pavios aqui querendo romper a resistência e fechando abaixo. Aconteceu a mesma coisa, né? A gente chegou a subir hoje durante o dia 2,5%, fechamos com 0,9% de alta, abaixo de um ponto que eu acho que é importante, tá? Então a gente vê assim que tá brigado, né, pessoal? Tá bem brigado, tá difícil a gente conseguir subir, né? As notícias geralmente são ruins. A notícia boa que a gente tem é que hoje sim a gente teve um fechamento positivo do nosso Ibovespa. Mas vamos lá, né? Vamos começar a falar das ações. A gente tinha parado em... Antes, vamos falar sobre algumas outras ações. A gente tinha falado de SLCE3. Não sei se vocês lembram, né? A gente fez uma análise aqui de SLC3. SLC3 vem do movimento bem consolidado, né? Bem lateral aqui. Eu vou desenhar aqui de novo o retângulo, né? Vamos trazer a partir daqui. Desde, sei lá, 2023 aqui, certo? E a gente, então, está dentro desse retângulo aqui desde então. Ele só foi perder esse fundo aqui, né? Esse fundo da consolidação aqui, que seria um suporte em 13,60, 13,70. Ele só veio perder isso esse ano, né, pessoal? Esse ano, nesse movimento de queda aqui, né? Então, a gente vê que o papel, o que ele faz? Ele lateraliza, geralmente numa região maior, né? A gente falou isso aqui na outra análise, certo? Então, ela tem aqui uma lateralização maior, né? Mas tem uma região também de lateralização dentro da região maior, tem uma região aqui, consolidação aqui um pouco mais estreita, certo? Um range um pouco mais estreito. Então, o que acontece? Ele trabalhou muito tempo dentro desse range aqui, 2020, vamos lá, 2023 aqui, 2024 inteiro, 2025 ele tenta romper, não consegue chegar ainda no topo da consolidação maior, né? Volta a testar, tenta perder agora o fundo, não consegue, quer dizer, não deixam, né? Aí volta a subir, testa lá o topo, chega a ganhar, né? Mas também não tem força para ficar muito acima, volta para dentro da consolidação maior e aí derrete até perder o fundo da consolidação, certo? O fundo da consolidação maior, que é, que é justamente aqui os 13,65, certo? Ele perdeu e aí começou a querer subir, certo? Começou a querer subir aqui numa leve tendênciazinha de alta, mas não faz uma tendência de alta, por quê? Porque uma tendência de alta tem que ter fundos e topos ascendentes. Esse aqui faz um fundo, faz um topo, aí faz um fundo ascendente, mas faz um topo mais baixo. Então ele começa a fazer um triângulo, e aqui a gente viu uma formação de um triângulo simétrico, certo, pessoal? Dentro desse triângulo simétrico, a gente comentou sobre
proporções de triângulo simétrico, tá? Porque triângulo simétrico geralmente ele pode ser tanto uma figura de continuação quanto uma figura de reversão, dependendo da proporção que ele tem, né? Então, geralmente, quando a proporção do triângulo é acima, 30%, digamos, de toda a proporção da queda, essa figura se torna uma figura de reversão, tá? Geralmente uma figura de reversão. Se não uma figura de continuação, que pode ser tipo uma flâmula, né, pessoal? Pode ser tipo uma flâmula. Quando isso aqui é muito pequeno, quando a proporção do triângulo é muito pequena em relação a toda a queda, a gente tem uma figura que seria mais de continuação. Ou seja, o que eu quero dizer com uma figura de continuação? Se fosse pequeno, o rompimento do triângulo, tudo isso vai dizer para que lado vai romper o triângulo simétrico. Então, se essa proporção aqui é pequena, o rompimento seria para baixo, né? Acontece? Acontece, nem sempre, tá? Se ele é um triângulo simétrico, mas com uma proporção maior, geralmente é uma reversão e se dá o rompimento para cima, certo, pessoal? Quando a gente comentou sobre ela, a gente viu, poxa, nem sempre acontece para o lado que a gente quer, nem sempre respeita, né? Mas a gente sabe que ia ter um rompimento, a gente via as bandas de Bollinger mais estreitas também, a gente falou, pessoal, dava para querer vender aqui, né? Então vamos lá. A ideia seria vender o rompimento. Então, o rompimento seria para mim o fundo ou o topo do candle aqui do dia 13. Então eu poderia comprar ele ou vender ele, tá? Vender aqui, tá? Eu falei que a venda eu não ia querer porque para baixo ia estar muito ruído, tá? Ia ser muito difícil de romper para baixo, aqui ele ia ter que passar de regiões que nunca mais tinha passado, tá? Então eu não queria fazer a venda. Mas se subisse, né, se ele viesse a romper para cima, ele poderia ter sim um movimento altista que cabe, né, pessoal, que a gente falou que até caberia, que a gente já queria trazer até os 15,76. Teria dado esse rompimento ontem, né? E hoje estaria dando essa continuidade do movimento. A gente está vendo um aumento de volume nesse final, que isso é muito importante também, né? O volume aumentar para rompimento é o que a gente quer ver, tá? A gente quer ver esse aumento de volume no rompimento. E tá andando, né, pessoal? Tá andando. Eu, como você sabe, eu falei também que eu não compraria, porque aqui tem a média móvel de 200, tem algumas coisas aqui que eu não gostaria, tem esse topo aqui, que é um topo também a ser vencido, que hoje, felizmente, está vencendo, mas eu não teria feito essa compra. Se você fez, não está errado, está muito bom, segue comprado, está indo bem, meus parabéns, tá, pessoal? Meus parabéns, eu acho que aqui tem sim oportunidade de andar bem, tá? Tem tudo para ser um bom trade. Então, só queria trazer aqui que a SLC, se tu estava de olho, estava pensando em comprar, eu acho que deu entrada ontem, tá? Eu não tinha visto. Além de SLCE, a gente falou de Duke? E Duke não tem nada acontecendo, por que eu tenho anotado aqui? Ah, não, a gente tinha falado JHSF3 também, a gente tinha falado, né, pessoal? JHSF3 é um papel que está numa alta, estava no movimento altista e estava perdendo esse movimento altista, né? Então, de novo, né? Tentar trazer aqui se eu consigo deixar bem claro para vocês. JHSF3 ela vem no movimento de alta aqui desde o início de 2025 e como raros papéis, ela não tinha perdido ainda esse movimento altista, ela não tinha rompido ainda essa LTA que vocês estão vendo aqui, né? Muitos papéis se movimentaram, subiram em 2025, né? E principalmente depois de outubro de 2025. A gente vê isso acontecendo em vários papéis. Só que depois eles acabaram rompendo, né? Eles acabaram perdendo essa tendência de alta. JHSF3 não. JHSF3 era um papel que estava ainda em tendência altista, né? Então, dentro do movimento primário altista, a gente viu que a partir aqui de maio de 2026, ele tem um movimento secundário bem lateral, né? A gente via aqui ele consolidando aqui dentro. Vou desenhar esse retângulo de novo, a gente sempre pode desenhar retângulo, né? Como tem bastante consolidação, estava aqui dentro desse retângulo, certo? A gente viu que ele começou a querer testar a linha de tendência de alta, que é esse aqui que está de novo, né? Aquela alta da tendência primária, e aqui começou a perder. Então, esse movimento lateral estava trazendo para um rompimento da LTA. E agora, pessoal, na verdade, esse rompimento da LTA também está rompendo o fundo dessa consolidação maior, tá? Que pode estar iniciando um movimento baixista, um movimento corretivo baixista para o papel, tá? Então, um movimento de queda, tá? Ainda para mim tem que perder aqui esse fundo, vou até marcar aqui para vocês,
para que isso se consolide mesmo, eu acho que ele tem que perder este fundo aqui, que ainda não perdeu, tá? Mas está querendo vir, sim, cair e está apontando para baixo, certo? A gente está vendo um volume também aumentando, né? No movimento de queda do papel, tá? De novo, eu também não venderia, tá? É uma coisa que eu até pensei em vender antes, mas agora olhando como esse movimento está vindo aqui, eu acho que eu não vou vender, não venderia mais, né? Não recomendei. Por quê? Porque tem esses topos aqui, tem a média móvel de 200 logo abaixo também, tá? A parte boa é que se vocês venderem, deixa eu ver aqui, não, já está com 13% de stop, então não vale a pena muito, né, pessoal? Mas se vocês estão querendo, acho que pode ser que o papel venha a se desenvolver negativamente, tá? Então uma venda aqui não é de todo ruim. Claro, se ele voltar a se recuperar, tiver força aqui, começar a ter um movimento mais comprador, aí a gente pode olhar ele voltar a consolidar, mas eu só vou querer comprar se ele realmente romper daí esse topo aqui da consolidação para mim, se ele começar a trabalhar acima dos 11,35, certo, pessoal? Bom, eram esses dois que eu tinha para trazer. Vamos trazer aqui, nós tínhamos parado em BRAP, né, para a gente começar de novo a nossa ronda, hoje indo em ordem alfabética, né, a gente tinha parado em BRAP, depois de BRAP a gente tem Brava. Então vamos analisar Brava, tá? Brava é uma das que tem sofrido bastante dessa de óleo e gás, né? A gente vê todas as outras ações, Petrobras próximo das máximas, a gente viu o PRIO também querendo voltar próximo às máximas, e Brava não está tão brava, né, pessoal? A gente vê que ela está perdendo aqui, tá lateralizando, consolidando aqui numa região de fundos, né, pessoal? Mesmo com petróleo na casa dos 90 reais, eu acho que ela trabalha diferente com petróleo, talvez algum hedge, alguma coisa nesse sentido, mas a gente vê que ela está trabalhando em regiões aqui de mínimas, né, pessoal? Ela vem no movimento de queda aqui desde 2023, né? A gente vê bem aqui, essa linha de tendência de baixa, então no longo prazo ela vem, testa várias vezes e continua caindo. Não está bem desenhada, né? Não, a gente não traçou ela bem, mas a gente vê que realmente vem respeitando. Chegou a perder o fundo aqui dessa consolidação, que tem bastante fundos aqui. Eu só atualizei o fundo, tá, dela. Mas vamos lá, né? Ela vem perdendo aqui. O que acontece? Agora ela começou a querer romper essa linha de tendência de baixa. Como? Numa consolidação, né, pessoal? A gente vê que o papel ele trabalha, depois que ele veio aqui, perdeu o fundo, voltou, aí testou a média, olha eu aqui, né, pessoal? Testou a LTB, rompeu aqui, né? E aí veio testar essa resistência aqui nos 21, até que é aqui, exatamente, 21,70, tá, pessoal? Aqui na região dos 21,70, né? E aí começou justamente a fazer topos e fundos nas mesmas regiões. Então, está consolidado o papel aqui entre os... Entre... Meu Deus, é muito botãozinho para apertar. Entre os 17,30 e os 21,70, tá? Aqui dentro desse retângulo que eu desenhei para vocês aí, tá? Se mantendo acima da média móvel de 200, também vem segurando como um bom suporte, tá? Partes legais que tem para se falar de Brava, tá? Apesar de ela estar trabalhando no fundo, a gente vê que, por exemplo, essa última queda aqui, vamos pegar aqui a queda, analisa essa queda que teve aqui, olha o volume, tá? Vamos trazer aqui. Aqui é queda, volume baixo, tá? Aqui é queda, volume baixo, tá? Aqui é onde ela está mais ou menos chegando na mesma região de fundos, tá? Então também está com volume baixo. Quando sobe, aqui é alta, aqui é alta, a gente vê que tem volumes crescentes. Então ela respeita bastante volume para movimentos. Isso é muito bom, isso é muito legal, tá, pessoal? Então se a gente vê que começa a ter volume nessa região que está, a gente pode pensar, inclusive, numa certa compra, né, pessoal? E a gente vê que tem respeitado bem a média móvel de 200, tá? O problema para mim é que não está tendo volume e ela tá, se eu for de novo, né,
Se eu for querer olhar com calma aqui, a gente vê que ela não consegue ganhar essas regiões aqui. Tá? A gente tá vendo ela trabalhar dentro desse mini retângulo aqui ainda, tá? Não consegue ganhar. Óbvio que ganhando aqui esses topinhos, pode ser que ela comece a desenvolver um movimento altista para buscar o quê? Os 21,70, né, pessoal? Nada mais, nada menos que continuar nessa lateralização nesse fundo de longo prazo que ela tá. E aí vem o meu grande outro problema, que o meu risco retorno, que vocês bem sabem, né? Se eu for querer comprar rompendo isso aqui, ele não cabe. Por quê? Porque eu acho que ele não vai sair dessa lateralização. E o meu alvo está fora dela. Então, não adianta eu querer comprar aqui se eu tenho o alvo fora, certo? E ainda o meu stop ainda não está muito bem colocado. O melhor stop seria abaixo aqui dessa região de lateralização. E aí fica um alvo bem mais esticado, certo? Então, não quero operar aqui. Acho que ela vai continuar lateralizando? Acho. Acho que vai ser mais fácil ela daqui subir do que cair? Acho, também acho, tá? Por quê? Só por causa desses movimentos que a gente tem visto aqui atrás e de como ela tem respeitado a média móvel de 200, tá? Só por isso. Se eu for trazer aqui os outros indicadores que a gente tem, vamos ver se tem alguma coisa aqui para a gente poder ver. Não tem nada me dizendo muita coisa, né? Talvez momentum aqui querendo subir, né? Então aqui a gente tem um movimento, vamos tentar mostrar aqui. Aqui a gente tem um movimento lateral aqui, né? Que a gente desenhou aquele retângulozinho. E o momentum nesse lateralização, o momentum está apontando para cima. Então pode ser uma pequena divergência aqui nesse curto prazo. A gente tem o estocástico aqui querendo sair da região de sobrevenda, né? Mas nem chegou a entrar direito. Então, esses dois sinais talvez também me ajudem a dizer que ele pode vir subir, tá? Querer buscar o topo. Se tu tem um risco-retorno diferente do meu, se tu aceita 1 para 1, alguma coisa assim, pode tentar fazer essa compra para tentar justamente buscar os topos aqui e ficar trabalhando dentro dessa consolidação, comprando na baixa, soltando na alta, comprando na baixa, soltando na alta, né? Sem problema nenhum. Não acho que está errado, certo? Eu não vou fazer. Não é o meu estilo operacional, como vocês já sabem, tá? Depois de Bravo, a gente tem Camil, tá? Poxa, Camil aqui deu uma... quase querendo dar uma alegria pra gente, né? Camil a gente viu aqui que também em 2025 teve uma forte alta, tá? Uma forte alta, uma alta bem expressiva até fazer esse último topo aqui em 7,40, mais ou menos. A partir do dia 16 de abril, ela nunca mais conseguiu fazer topos mais altos e veio perdendo regiões aqui importantes no movimento corretivo de queda, certo? Movimento corretivo de queda que eu lembro que se a gente for analisar, ela já voltou bem mais do que uma correção saudável, né, pessoal? Eu não sei se isso aqui dá para ser considerado uma correção, né? Então aqui eu tenho Fibonacci, né? Para quem não sabe, Fibonacci tem 100% do movimento tá aqui nessa linha que foi lá o 100% do movimento é todo o movimento de pernada de alta. E aí a volta aqui, a correção pode ser no 61.8, 50, 38.2, né? Os principais, tem alguns que trabalham com mais alguma coisa em 20 alguma coisa aqui. Eu não gosto de usar ainda esses valores, tá? Tá dizendo que essa correção aqui já passou demais do ponto, certo? Bom seria ela segurar no máximo aqui nos 4,60, aqui no que seria um retorno nos 38,2% do movimento. Isso é Fibonacci, para quem não sabe. Opa, apaguei a linha errada. A queda andou demais. Aqui acabou perdendo justamente, olha aqui para te ver, né, como é que é, os 38% do Fibonacci é justamente nessa região aqui de suporte, né, que a gente está vendo com essa linha aqui, que segurou mais, né, a gente viu que a queda, ela veio caindo, né, fez um fundo, fez um topo, fez um fundo, fez um topinho, fez um fundo, e aqui ela começou a consolidar, então aqui ela conseguiu segurar um pouquinho mais, justamente naquela região, né, e só veio perder com esse movimento forte de queda aqui, tá? Com esse movimento forte de queda aqui, com esse candle com 18% na queda, alguma coisa muito importante aconteceu no papel, perdeu, segurou, e aí que ela começou a voltar para testar justamente esse fundo, esse suporte, que agora é uma resistência, funcionou como uma resistência, voltou,
mas aqui é uma coisa que está começando a ficar interessante, né, pessoal? A gente vê que ele faz esse fundo, o comprador entra, devolve uma parte do movimento de queda, testa, não consegue botar para cima, o vendedor volta, mas já não tem tanta força para levar o preço para baixo também, né? Então, o fundo aqui já é acima desse fundo anterior. Então, no curto prazo, já não é mais uma tendência de baixa, de queda, tá? Aqui pode estar sendo um triângulo, alguma coisa assim, mas não é uma tendência de baixa. No longo prazo, ainda é, tá? Tá vindo testar de novo a linha de tendência de baixa. Pode segurar aqui e voltar a cair, aí fazer um fundo abaixo, aí talvez me interesse uma venda, ou romper para cima e aí começar a lateralizar nessa região aqui, pelo menos, fugindo já da tendência de baixa que a gente está vendo desde abril que a gente falou, certo? Feita essa análise aqui desse papel, o que a gente pode fazer com ele é esperar para ver justamente se ele vai respeitar a linha de tendência de baixa e voltar a cair ou se ele vai romper. Meu problema, tá? Meu problema, de novo, olha o volume. Olha a falta de volume, né? Olha isso aqui, ó. Depois que perdeu isso aqui, o volume se foi. Se foi. Então, aqui pode ser um movimento que não seja muito significativo para mim. Por quê? Porque não tem volume, não tem muita gente comprando e vendendo. Daqui a pouquinho entra alguém interessado no papel, seja para cima ou seja para baixo, e aí com pouco volume, com poucos negócios, já consegue empurrar bastante o preço para o lado, e aí eu vou ficar a ver navios, dependendo se eu estou querendo comprado ou vendido aqui, não vai adiantar muito essa análise, tá? Então vamos esperar para ver o que vai acontecer, vamos esperar se ela vai realmente romper ou respeitar essa linha de tendência aqui, e aí depois a gente volta para analisar ela e ver se tem alguma coisa a fazer. Até lá não façam nada, tá, pessoal? Depois de Camil, a gente tem CIA. Nossa, CIA desabou, né, pessoal? Meu Deus. Bom, CIA teve um 2025 muito bom, né? 2025 não, né? Vamos ser bem sinceros, desde 2022 tá tendo movimentos muito bons, né? Ela conseguiu subir aqui 970% desde 2022. Uma ação subir 970%, ainda mais um setor conturbado como o varejo aqui, é de se admirar, né? É de se admirar. Mas, a partir aqui de metade de 2025, ela não conseguiu mais fazer topos, veio com essa consolidação aqui, né? Consolidou, testou várias vezes o topo aqui, né? Testou aqui, não conseguiu nenhuma delas romper. E aí começou a cair. Quando cai, perdeu. Quando perde, olha o volume, que legal, né? Quando perde a consolidação, olha como aumenta o volume, tá? Olha como aumenta o volume quando perdeu essa consolidação. Então, perde, entra muito volume, e aqui sim a gente vê que tem interesse de vendedores, certo? Então, esse interesse veio, trouxe o papel para uma nova resistência, não chegou a romper, voltou, né? Voltou quase que em V aqui, e aí começa a trabalhar acima de uma resistência aqui nos 11,15, 11,16, certo, pessoal? E aí vem de novo, uma mini consolidação, já nesse patamar mais baixo aqui que a gente está vendo, né? Começa a consolidar aqui, até que começa a comprimir, e aí perdeu de vez, e aqui de novo entra numa tendência de baixa, agora um pouquinho mais comportada, né? Não foi tão abrupta que nem esta daqui, mas ainda caindo forte. Perdeu todos os suportes e fundos anteriores aqui, né? E agora, pessoal, vamos trazer aqui as linhas aqui de tempos passados para a gente começar a ter uma ideia. Isso, Jorge, bem certinho. Aí, aqui a gente tem uma. E aqui a gente tem outra, tá? Perdendo, então a gente pode ver bem aqui que começa a perder qualquer fundo anterior, certo? E agora vai chegar num outro suporte aqui, mas está caindo muito forte, muito forte. Isso aqui a gente estava vendo que era como se fosse um canal e perdeu até a linha de retorno do canal aqui, que eu já expliquei para vocês o que é. Então aqui está a linha de tendência de baixo, caindo bem mais forte aqui esse mês, tá? Só esse mês, vamos ver quanto é que ela já caiu esse mês aqui.
Caiu 26% só esse mês, tá? E vem caindo também bastante, né? Então, desde o início do... Vamos pegar aqui desde março, aqui, desde o início da guerra, início de fevereiro, final de fevereiro, já caiu 45%. Tá sofrendo bastante ação, né? Tá sofrendo bastante ação e a gente vê que cada vez com volume maior, né? Hoje, mais volume também entrando. Não tem muito o que se fazer em CA, pessoal, tá? Não tem muito o que se fazer em CA. Ou tu vendeu perdendo aqui essas mínimas, né? Que talvez aqui pode ter dado um sinal de venda, mas que eu também não entraria, por quê? Porque, de novo, né? Olha o quanto ele, 10% aqui que eu teria que ter de stop, certo? Uma queda violenta aqui num dia só, aí começa a ficar ruim, eu não entraria aqui de forma alguma, mas desde então tem se desenvolvido um movimento de queda. Não façam nada, tá, pessoal? Não peguem faca caindo, não achem que está no momento de comprar. Esperem, se for para comprar, a gente acha depois. Oportunidades é o que mais tem. Cuidem do dinheiro de vocês, tenham amor por ele, porque é ele que vai mudar a vida de vocês, tá, pessoal? Dinheiro não é tudo, mas ajuda bastante, né? Vamos ser bem sinceros. E aqui, pessoal, então, não peguem faca caindo, não peguem ela caindo achando que agora vai voltar a subir, não, espera dar um sinal. Não vendam também, por quê? Porque já caiu aqui, tá caindo em queda livre, tu não vai ter onde estopar, para ter algum movimento de melhora de mercado, alguma coisa, e ela voltar aqui 5, 6% só para te estopar, é fácil, a gente vê isso acontecer bastante e ultimamente cada vez mais. Então, pessoal, não olhem muito para CA, tá? Depois de CA, a gente tem CEMIG. CEMIG é do nosso setor de utilities, né, pessoal? Que em tese era para ser uma ação mais defensiva. A gente vê que realmente ela subiu bem aqui em 2025. 2026 aqui teve ainda um pico aqui mais forte aqui, que venceu todos os topos, todo e qualquer topo, né? E aqui a gente teve um problema, né? Uma tristeza, porque assim como ele subiu, ele caiu aqui, né? Um V invertido aqui. Justamente aqui depois de abril, ele começou a cair, né? O pessoal, alguma coisa fez o pessoal perder interesse e caindo em linha reta desde então, né? Perdeu qualquer fundo anterior, conseguiu ainda não perder esse fundo aqui da região que trabalhou entre outubro e dezembro de 2025, tá? Ele está um pouco mais forte que os outros papéis, tá? Ele é um setor defensivo, né? Teria que estar, né? Justamente teria que estar, mas está muito feio, né? Está muito feio. A gente vê aqui que se nós formos tentar trabalhar num movimento mais de longo prazo, ele vem, faz um movimento de queda, faz o fundo, faz um movimento corretivo tímido aqui, uma alta tímida, como se fosse o nosso Bovespa, e aí já cai, já perde região de fundo aqui. Então, a perda dessa região de fundo já teria acionado aqui o que seria um pivô de baixa, né? Entrando aqui numa tendência de baixa. Para mim, eu realmente gostaria de ver perder aqui, né, esses fundos aqui, mas aí já tem um outro fundo aqui embaixo, tem muitas regiões aqui que podem segurar. Então, para mim, pessoal, tá muito sujo, tem muito ruído aqui para baixo. Eu não gosto de operar quando tem fundos não tão bem definidos que nem esse aqui, né? Pô, porque tem um fundo aqui, tem outro fundo aqui em 9,60, tem outro fundo aqui em 9,15, né? Aí depois já vai ter o seu outro suporte aqui lá nos 8,87. Tem muita parada para poder segurar o papel, certo? Se não fosse por isso, cara, tá caindo, né? Tá caindo forte. Não venderia agora. Olha o IFR, né? Como ele já tá. Para quem não sabe, o IFR mostra a força relativa. Quando ele entra assim abaixo de... Uns dizem 30, outros dizem 20. Eu gosto de usar 30. Quando ele entra abaixo de 30, ele está numa região de sobrevenda. E aí, pessoal, é hora de sair se tu tá vendido, tá? Mas o IFR é mais ou menos assim, um pouco diferente do estocástico, certo? Então, ele está mostrando para mim que ele vai ter que dar uma corrigida no IFR, né? Quando ele vem aqui, a tendência dele, ele não fica trabalhando abaixo. Olha aqui, toda vez que ele passa, ele volta. Ele passou para baixo de 30, ele voltou. Passou para cima dos 70, ele voltou, né? A gente não vê o IFR trabalhando acima ou abaixo muito das linhas de 70, das linhas azuis aqui, né? Que é de 70 e 30. Aqui ele começou a querer trabalhar abaixo, provavelmente ele vai ter que dar uma recuperada, tá? O que é uma recuperada? É um movimento altista? Não necessariamente, tá? Pode ser um movimento lateral, pode ser um movimento só que o preço não se desenvolva tanto, tá? O preço
o fechamento, de fechamento para fechamento, ele não se desenvolva tanto. Então, ele pode começar aqui a ficar um pouquinho mais lateral, aí a gente vê o IFR retornando um pouquinho mais, e aí depois sim para ter um movimento mais de queda, tá? Então, não quero vender agora, por quê? Porque eu estou vendo um IFR já sobrevendido, então para eu ter um movimento mais longo, eu teria que justamente torcer para que ele fique no o IFR fique num patamar que há muito tempo, que nunca se vê quase, né? Vamos ver aqui quantas vezes ele ficou muito abaixo disso. Raras vezes, tá? Raras vezes. Ó, tivemos aqui em 2015, depois aqui em 2020 uma vez, 2021 uma outra vez. Então é raras vezes que ele fica aqui mais para baixo do que ele está agora, tá? Então, pessoal, não quero primeiro por causa disso, não quero segundo porque tem um monte de lugar que ele pode segurar, se não segurar que ele pode segurar em outros lugares e aí sim fazer essa correção do IFR. E terceiro, cara, olha o quanto já caiu aqui esse mês, tá? Caiu aqui 13%. Eu vou colocar meu stop vai ter que estar aqui em cima. Não tem onde colocar stop, certo? E aí eu vou ter que ter um alvo muito longo. Então não tem muito o que se fazer, pessoal. É esperar justamente ver se ele vai ter essa correção ou se ele aqui embaixo quiser começar a me dar sinais de compra, tá, pessoal? Qual seria um primeiro sinal de compra? Talvez um estocástico cruzando para cima, aqui, fugindo da região de sobrevenda, talvez aqui um MACD querendo cruzar para cima, alguma coisa assim, um sinal antecedente, né? Alguma coisa que me mostre que ele pode começar a subir, ou alguma coisa, uma figura de preço, alguma coisa assim, né? Que a gente possa ver aqui um candle, né? Se bem que aqui já deu um candle. Aqui a gente teve um martelo aqui em cima com volume, que poderia ser. Não é o melhor martelo. Quando eu gosto de martelo verde, né? Eu gosto de martelo comprador. Alguma coisa nesse sentido. Mas eu não pretendo comprar, tá? Não pretendo comprar. Existe a possibilidade? Existe. Não pretendo nem comprar nem vender. Ficaria de fora, tá? Copel, que a gente analisou 2 dias seguidos e está sacaneando, né? Tem um movimento que pode ser a compra do retorno aqui para cima, ou a perda aqui pode ser uma venda também, né, pessoal? Tá sacaneando a gente e não está indo para lugar nenhum. Vamos ver como é que vai ser agora. Está chegando na média móvel, vai estar ainda abaixo da média móvel de 200, mas não está perdendo a região aqui de suporte desses fundos anteriores. Não vamos analisar muito Copel. Cosan, a gente falou também de Cosan, né, que poderia estar dando uma venda. Mas hoje também sacaneou a gente, hein, pessoal? Olha a Cosan, pessoal. O problema é que isso aqui dá quase para ser um chute de alta, né? Existe um padrão de candle parecido com isso, tá? Chama chute de alta, mas não é bem isso, tá? Não é bem isso. Então, não é bem isso aqui, mas é uma figura aqui dizendo que, poxa, olha, ele fechou para baixo, tá? Fechou perdendo mínima e hoje abriu com gap, né? Então, olha onde fechou e onde abriu hoje, já dentro de uma região de consolidação anterior, acima de uma resistência, né? Então, agora já trabalhei como um suporte. Poderia ser um sinal de que o papel não vai querer cair, né? Não está querendo cair. A gente estava falando ontem que poderia ser uma queda, perdendo a mínima aqui, e aí ia ter bastante espaço para cair o papel. Está querendo segurar, pessoal. Está querendo segurar. Isso aqui talvez poderia até querer um padrão indicar compra. Eu não compro de forma alguma. Eu acho esse tipo de sinal fraco. Tá? Eu acho um tipo de sinal fraco. Mas teve isso e teve com certo volume, né? Um volume bem maior do que esse volume para baixo aqui. Então, uma certa reação de comprador, né? Vai ser interessante olhar aqui para frente, vou até anotar aqui Cosan para a gente dar uma olhada o que vai acontecer para frente com ela, né? Vamos ver o que vai acontecer, tá, pessoal? Mas Cosan, para quem não sabe, né, tá no movimento forte de queda, para quem não assistiu a análise que a gente fez dela, movimento forte de queda, tentou lateralizar e segurar aqui, mas sempre vem caindo, né? Ela vem, lateraliza, cai, lateraliza, cai, lateraliza, cai, lateraliza, cai, e agora provavelmente lateralizará, né, para depois cair, é o que eu posso dizer. Então, se tu for querer comprar aqui, não é para, né, não é para ver o papel subir, é só para tentar trazer até essas regiões de topos anteriores, pelo menos, no máximo uma correção até próxima à média móvel de 200, tá? Então, é muito mais fácil vender porque ela está sempre lateralizando e caindo, lateralizando e caindo. Mais fácil apostar que ela está lateralizando e depois vai cair, né? Se tu vai querer comprar,
na aposta da lateralizando, certo? Que ela vai continuar lateralizando, tu compra aqui, traz para essas máximas aqui, e aí vê se dá tchau, obrigado, porque não acredita que o papel vai continuar subindo, certo? Copasa CSMG, que também é um setor mais defensivo, está dentro de utilities, né? A gente vê que vem forte, né, também, é uma ação que eu gosto, tá, de Copasa, eu gosto de Copasa, eu gosto mesmo de Copasa aqui. No último ano aqui subiu 250% e sempre sobe um pouquinho, né? Por isso que a gente fala que são as bond proxies, né, essas ações que sempre dão um retorno mais sempre mais ou menos igual, né? Um retorninho ali ao todo mês, ao longo do ano, né? Não tem muita volatilidade no fim das contas os retornos que eles te dão, né? Mais previsíveis, né? São ações mais previsíveis. Mas aqui em 2026 ela começou a entrar numa zona de consolidação, né? Vamos trazer aqui o nosso retângulo de consolidação, que a gente consegue ver aqui, tá? Aqui consolidando. A partir aqui de maio, ela começou a ganhar força de novo, conseguiu romper o topo da consolidação. Aqui a gente estava vendo, poxa, vai continuar um movimento altista, né? Vai continuar todo esse movimento de alta, então teria sido num movimento mais longo, num prazo maior, um movimento de alta, uma correção lateral, né? Uma correção no tempo, não em preço, para continuar um movimento de alta. Isso acontece em ações fortes, em ações boas, né? Isso acontece, o preço acaba não caindo para fazer a correção. Quando está muito forte acontece isso. Mas não foi isso que aconteceu, né, pessoal? Ela chegou aqui, fez um novo topo em 67,80. Vou até marcar ele aqui já para gente, para futuras análises. E aí começou a cair, voltou de novo para essa região de consolidação e está trabalhando dentro da região de consolidação, né, pessoal? Voltando próximo à média móvel de 200. Vamos ver como é que vai ser. Aqui não tem nada para fazer agora, tá, pessoal? A gente tem que esperar ou ela vir testar a média móvel de 200, ou ela vir testar esse fundo para a gente tentar comprar, né? Se testar e segurar, né? Agora, se não respeitar, romper, aí a gente pode tentar ver se tem algum stop para venda. Nesse momento, não temos muito a fazer com Copasa, mas eu gosto muito do papel, tá? É uma ação que eu gosto, gostaria de comprar até ela, se um dia me desse a oportunidade. Não está dando, certo? Temos também aqui, depois de Copasa, CSN. Poxa, CSN tem sofrido bastante, né, pessoal? CSN vem no movimento de queda desde 2024, certo? A gente vê bem desenhado aqui. Vou trazer um semanal dela para que a gente consiga ver mais fácil. A gente consegue ver mais fácil? Consegue ver bem mais fácil, né? Tá aqui esse movimento de queda desde 2024. Aí, metade de 2025 aqui, ela conseguiu ter um movimento corretivo um pouquinho mais expressivo, né? Esse movimento de alta, que aí, quem sabe, fugindo um pouco dessa tendência primária de queda, porém não teve forças para conseguir fazer um movimento de alta e acabou que caiu, desabou e voltou para a tendência primária aqui de queda, né? Voltou abaixo dessa LTB. Fez um novo fundo aqui em março, começou a consolidar aqui, né? Um movimento secundário de consolidação dentro do movimento primário de queda. Sempre bom a gente guardar esses nomezinhos assim que são legais, né? Esse movimento secundário de consolidação veio testar de novo a linha de tendência de baixa do movimento primário, respeitou de novo, voltou a cair, né? Voltou a cair aqui, então, voltou a cair. Opa, pegar a canetinha, voltou a cair. Faz um novo fundo. Vamos trazer aqui agora, fazer uma resistência aqui, um suportezinho, na verdade. Faz um novo fundo e aí, de novo, né? Movimento, dentro do movimento primário de queda, que é essa linha aqui, ela volta a ter um movimento secundário altista, aí não chega nem a testar mais aqui essa linha, que é a linha de tendência de baixa primária, ela só testa os fundos anteriores, né, que era um suporte, agora uma resistência, testou, não conseguiu ganhar, voltou a cair, volta a testar o suporte aqui, esse último fundo em 4,50 por aqui, e agora começa a querer perder, né?
para ter um movimento de queda mais expressivo. Acho que vai perder? Não tá com muita cara, tá? Quis perder, voltou e está aqui segurando, certo, pessoal? Se perder, é ruim. É ruim porque ela foge, inclusive, do canal aqui, né? Então, vamos lá, isso aqui é um canal, né? Então, aqui é a linha de tendência de baixa e aqui é a linha de retorno dela, né? A linha de retorno que a gente vê que, desde 2025, ela está trabalhando dentro dessas duas linhas, né? Com algumas exceções, né? Aqui e aqui, ela trabalha dentro dessas linhas. Então, perdendo aqui, ela pode ter um movimento mais de pânico, talvez, e cair mais forte, tá? Acho que isso vai acontecer? Não tenho como saber, tá? O que eu posso dizer para vocês é que os movimentos aqui em relação ao volume, né? A gente está tendo toda vez que vem um volume de venda rompendo aqui esse suporte, são volumes maiores, tá? E olhando aqui, vamos ver se aqui a gente consegue tirar alguma ideia. Opa, a gente consegue tirar alguma ideia? Não conseguimos tirar nenhuma ideia. Não temos nada aqui para fazer, né, pessoal? Os outros indicadores aqui, nenhum mostrando nada. A única coisa que me mostrou aqui é, por exemplo, talvez o estocástico aqui saindo da região de sobrevenda, né, o que seria um sinal antecedente de compra, talvez. Então, tá sinais mistos aqui, tá, pessoal? Tem sinais mistos, não dá para se dizer para que lado vai. Eu não posso afirmar nem que vai subir nem que vai cair. Agora, se chega a perder essa mínima, pode ser uma boa venda? Pode ser uma boa venda, né? Então dá para vender perdendo a mínima, ou se começar a trabalhar aqui, começar a querer indicar, é comprar para tentar trazer pelo menos até esse topo anterior, imaginando que ele vai ficar dentro de uma consolidação, certo? Da consolidação, o que seria entre este topo, ficar dentro desse retângulo aqui para você, certo? Ficar lateralizando aqui dentro. Então, se tu vai querer comprar aqui, não tenha alvos acima dos 5,90, e se tu vai querer vender aqui, aí, meus amigos, aí vai ter que tentar achar um alvo de muito tempo aqui atrás, que eu não sei se eu recomendo, tá? No fim das contas, eu não acho que é um papel para se fazer muita coisa aqui também, tá? Acho que tem outras oportunidades, tem oportunidades melhores na nossa bolsa. Acho que CSN não está um bom papel para fazer nada. Não está me dizendo muita coisa, tá? Depois de CSN tem Cury, que a gente chegou a falar de uma compra, né? Para quem não viu, a gente estava até analisando Cury. Mas dentre as compras que a gente estava analisando, Cury era que eu não gostava tanto, e eu já explico por quê. Mas Cury a gente vê que tem um movimento forte de alta 2025, tem uma consolidação num range bem alto aqui, que eu estou destacando para vocês esse triângulo, né? E ele realmente vem testar várias vezes aqui essa base do triângulo, na verdade, essa outra linha pontilhada aqui, que seria, né? A gente viu que recentemente tem testado, depois que perdeu a média móvel de 200, principalmente, ele vem testa a média móvel de 200, não consegue ficar acima, volta a testar aqui, então vem fazendo esse zigue-zague aqui, usando média móvel de 200 como resistência e os R$ 28 aqui como suporte, tá? Até que consegue vencer a média móvel de 200, vem testar o suporte aqui na região dos R$ 35, mas não tem muita força, depois volta a perder a média móvel de 200, volta a testar o nosso fundo em 28, e aqui talvez numa lateralização mais ampla, tá? Ainda dentro dessa região de consolidação. A gente viu que, poxa, se ele está consolidando, talvez ele vai ficar nesse retângulo por mais tempo. Teve um movimento aqui com o volume aumentando, né? O volume começou a aumentar quando começa a subir o preço. Isso é uma coisa que eu gosto de ver, né? Ou seja, está entrando, está sendo empurrado, o preço está sendo empurrado com o comprador, né? Está sendo o comprador tá trazendo, ou com pessoas, né? Com bastante gente aí operando, mais gente operando, que é muito importante. E aqui a gente falou, poxa, então o rompimento aqui desse dia, que teve uma barra forte de ignição aqui, que subiu 5%, poderia desencadear uma compra justamente para tentar trazer os topos anteriores dentro dessa lateral. Vamos lá, o alvo não pode ficar fora disso, tá, pessoal? Então, uma das coisas que eu falei que eu não gostava é que tinha a média móvel de 200 logo ali, e ele tinha respeitado bastante a média móvel de 200, e esse outro topinho aqui na região dos 32,61 que também poderia segurar, certo? A gente viu que ele veio, já testou a média móvel de 200, não conseguiu, no outro dia já caiu bastante, o bom é que foi com menos volume, né? No caso ontem, mas hoje ainda cai também.
ainda fora dessa linha de tendência de alta de longo prazo, que eu gostaria de ver ela ficar acima, tá, pessoal? Isso também foi um dos motivos que a gente falou que poderia ser uma compra. Ela ficando abaixo disso, eu não gosto, tá? Eu não gosto. Sinceramente, não gostaria de que vocês ficassem comprados também, se ela começar a não ficar mais acima dessa linha aqui que está em destaque para vocês, certo? Bom, no mais é isso, né, pessoal? Cuidado aqui com Curi. Eu falei que se ela fosse voltar, se daria para de repente sair no preço, alguma coisa assim. Eu não acho que está de tão errado assim, tá? Por fim, Caixa Seguridade. Caixa Seguridade, a gente fez trades já nela muito bom, a gente pegou todo esse movimento de alta aqui, todo não, né? A gente pegou uma boa parte desse movimento de alta. Foi rápido, nos deu bastante, nos deu o lucro de uma forma rápida, o que foi muito bom, tá? Mas vamos lá, né? 2025 ela veio, a partir de outubro aqui de 2025, ela veio no movimento altista, muito forte. Aí começou aqui a chegar numa região dos R$18, achar uma resistência aqui, o preço lateralizou, veio testar de novo a média móvel, não, veio testar de novo a linha de tendência de alta, respeitou, voltou a subir, fez um novo topo, aí aqui começou a perder, voltou para essa região de lateralização aqui, para essa região de consolidação, né, que eu vou marcar aqui para vocês, consolidando aqui num range até certo ponto curto, né, entre 16,60 e 18 aqui, 1,50 de consolidação. E até aqui essa consolidação aqui foi até menor, né? A gente pode até desenhar ela menor aqui. Ficou nesse rangezinho aqui, ó, certo? Conseguiu romper, né? A duras penas, né? Então aqui a gente falou que ia ter um movimento. Aqui até bandas de Bollinger é legal de avaliar, né? Olha como ela ficou apertada nesse movimento aqui. E aí a gente falou, cara, depois disso aqui, geralmente as bandas começam a abrir, começa a vir um movimento mais esticado, e veio, né? E veio com bastante volume, trouxe de novo testar topos, rompeu depois os topos, e aí fez mais um movimento de pernada de alta. Aqui dá para até para se dizer que tinha uma bandeira, né? Daqui a pouquinho, uma bandeira, alguma coisa nesse sentido, né? Então vamos desenhar aqui a bandeira para que todo mundo veja. Vamos desenhar a bandeira. Então aqui a gente chega a ter como se fosse quase uma bandeira. Opa, e aí o rompimento da bandeira aqui faria um alvo aqui de replicar a bandeira, teria dado justamente o alvo, tá? Foi lá, fez nova máxima, voltou para a linha de tendência de alta, né? Voltou para a tendência primária de alta, estava tudo certo com o papel, tudo muito bem, até a gente chegar aqui, opa, no dia, pera aí, só um minuto, deixa eu desenhar isso aqui direito, eu tenho um toque às vezes com essas linhas fora de lugar, aqui, até que chegou aqui, final de julho aqui, ela começou a cair, desabar, perder tudo que perdeu aqui a linha de tendência de alta, né? Então perdendo já a linha de tendência de alta, perdeu a região de topos anteriores e agora está vindo testar justamente o topo dessa consolidação aqui master que a gente viu desde fevereiro de 2026, certo, pessoal? Está vindo testar, a gente vê que esse movimento que quando rompeu o topo teve bem mais volume, né? Depois o volume perdeu um pouco quando começou a lateralizar no topo, voltou a ter volume para queda, agora o volume está querendo ser um pouquinho menor, mas segue tendo volume um pouco mais alto do que todo esse movimento anterior, tá, pessoal? Tenham cuidado, a gente tem já a média móvel de 200 aqui, que pode servir como um suporte para o papel, tá? Eu vejo ele caindo, não vejo um movimento de reversão ainda no momento, tá? Não tem nada para se fazer. Quero vender? Não quero vender de forma alguma, ele já está caindo em linha reta. Tá? Olha o FR também, lembra que a gente estava analisando o FR antes, olha como ele está bem sobrevendido, não tem nada me dizendo que ele vai voltar a subir, e está chegando uma região aqui que pode ser de consolidação, então ela tem alvos aqui na média móvel de 200, ou nos 16,60, 16,70 ali, tá? Ai, não tinha mais coisa para frente aqui, tu vê como é que é. Voltou a segurar, e olha como está realmente, o volume está baixo, tá? Está falando, olha o volume como diminuiu, começou a querer segurar aqui na região aqui, segurar como suporte, o topo da consolidação anterior segurar como suporte.
mas está sem volume. Está sem volume, eu não quero fazer nada. A parte boa é que se começar a segurar, quem sabe, aí sim ela pode estar me dando um sinal de compra, tá? Quem sabe ela pode estar me dando um sinal de compra, mas eu não quero ainda comprar, não quero fazer nada, porque para mim não tá me dizendo muita coisa, tá, pessoal? Não tá me dando força aqui, não tem vontade nenhuma, tá? Esse movimento aqui está sendo feito sem volume. Cuidado, cuidado, tá? É. Pessoal, já falei demais, já fiquei 1 hora aqui com vocês. Agradeço a todos. Acessem o site, se cadastrem lá, tá bem legal. Eu dediquei bastante tempo, dediquei bastante atenção, tentei fazer no capricho lá para vocês. Tem ainda algumas coisas ali para ser ajeitado, que nós vamos ajeitando ao longo do tempo aí, mas já tá legal para todo mundo, já tem bastante coisa para se ver. Acessem lá, pessoal, façam isso, tomem, ali já tem uma gestãozinha de risco que eu faço em cima de tudo, tá? Então eu vou saber o quanto de capital tu vai. Vamos lá, eu não sei o quanto de capital tu tem, tá? Mas o site em si faz o cálculo ali para ti, para que tu entre sempre com uma quantidade para não arriscar mais do que tu deve em cada uma das operações, certo? Então, se tu tem ali os teus 10, 20, 5, quantos mil tu tiver ali para colocar, tu pode ir testando sem problema nenhum, tá? Vai dar certo, vocês estão vendo já que desde que eu comecei aqui a gente já tem um retorno aí legal, tá, pessoal? Já tem um retorno legal. E provavelmente vai continuar assim, ou a taxa de acerto até está um pouco menor do que o que eu realmente tenho, tá? O meu histórico aqui de mais longo prazo é maior do que a taxa de acerto do que tem lá no site. Então, e mesmo assim está tendo um retorno bom, pessoal. Então, confiem, acessem, façam os seus testes, brinquem ali com o site, tem bastante coisa. Aproveitem, tá, pessoal? Aproveitem que eu estou querendo compartilhar um pouco desse meu conhecimento, de tudo que eu faço aqui, que eu já fiquei muito perdido com isso, já quebrei muito cabeça antes sem entender as coisas e seguindo alguns influencers ou pessoas que fazem recomendações, mas que não têm esse cuidado com o patrimônio, tá? Eu acho que isso é muito importante. Olhem lá, acessem o site, comentem se gostaram, né? E no mais era isso, pessoal. Nos vemos aí amanhã de novo. Um abraço